Bom dia, como você está? Eu espero que você esteja bem. É uma alegria estar aqui mais uma vez para partilhar as palavras do nosso Senhor Jesus, as palavras daquele que nos amou de uma maneira absurda. E é um privilégio logo pela manhã poder ouvir a voz do Senhor Jesus, que se derrama sem medida sobre a nossa vida, como uma queda d'água que deságua sem parar num rio, que flui com abundância e gera vida onde passa. Que o nosso coração seja como esse rio, que recebe sem parar a palavra de Deus, e que não retém essa palavra para si mesmo, mas que flui pelo mundo, gerando vida e esperança por onde passa. Meu desejo é que nós sejamos chacoalhados pela palavra essa manhã. Nas palavras de Santo Agostinho, que sejamos feridos pela palavra e assim passar a amar mais o nosso Deus. Esse é o meu desejo para nós essa manhã. Mas antes da nossa conversa, e hoje de maneira excepcional, nós vamos apresentar um vídeo do reverendo Luiz Henrique, que vai falar um pouquinho sobre a plantação de igreja na cidade de Piraquara, a plantação que nós temos participado e temos investido, a plantação que nós somos parceiros. E em seguida nós vamos continuar nossa conversa, mas dê uma olhadinha nas palavras do pastor Luiz Henrique. Graça e paz, irmãos parceiros, nós estamos aqui em Piraquara. Sou o pastor Luiz Henrique, plantador aqui da igreja de Piraquara, e eu quero rapidamente trazer um pouco do que nós estamos fazendo e de como anda, né, nosso projeto aqui em Piraquara. Então nós, pela questão da pandemia, nós tivemos aí o nosso cronograma atrasado em cerca de 2 meses, mas retomamos, né, a questão da pintura agora, né? Vocês podem ver o nosso templo aqui, onde estão fazendo a preparação para a aplicação da textura, né, interna e externa, e nós estamos reunidos aqui, né, no culto aos domingos às 18 horas. Retomamos, né, pela questão da pandemia, né, mas claro, com todo cuidado, afastamento, higiene, obedecendo os decretos que nós temos. E uma graça que nós temos é poder dar continuidade, né, ao nosso trabalho aqui em Piraquara. Nosso próximo desafio é a colocação dos vidros, né, são várias janelas, né, e uma grande porta aqui também da nossa entrada, onde nós queremos colocar esses vidros, que tem um orçamento aí já um pouco alto, né, em torno de 6.300, mas creio que é o grande último passo que nós temos para a finalização da nossa obra aqui. Mais ao fundo ali nós construímos o nosso banheiro, o banheiro que vai estar nos servindo enquanto nós estaremos reunidos já aqui no templo, ainda sem construir as dependências como cozinha e banheiros, e o calçamento, que também é a nossa próxima etapa aqui também. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, eu agradeço pelas suas orações, peço que continue orando pela igreja aqui de Piraquara, para que Deus dê graça, fortaleça, cuide do seu povo. Espero que Deus continue abençoando a cada um. Então, continuemos orando, contribuindo, né, e se envolvendo na questão da plantação de igrejas. Obrigado, Deus abençoe a igreja irmã. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre a enigmática parábola do rico e do Lázaro,
que está relatada lá em Lucas 16, versículos de 19 até o versículo 31. E essa parábola ela é um tanto excepcional, porque somente nela Jesus dá nome aos personagens, por exemplo. E é a única parábola que Jesus transcende as figuras da realidade cotidiana e se concentra em figuras da vida após a morte. E essa parábola tem ensinamentos que, se forem levados a sério, podem trazer impactos profundos sobre a nossa vida. Eu quero ler a parábola com você, eu quero ler o texto com você, mas eu gostaria de te pedir uma coisa, para se atentar em cada palavra do texto, em deixar a história ferir você, que você possa se tornar vulnerável para receber as palavras de Jesus. Como disse Teresa de Ávila certa vez, a palavra ela deve ser interiorizada de tal forma ao ponto dela ser sentida em nossos poros. Então que essa seja experiência nessa leitura, que você possa sentir e se concentrar em cada palavra. E o texto diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro para ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Antes de mais nada, antes de entrar no contexto e no texto propriamente dito, eu gostaria de pontuar primeiramente com você o que essa parábola não quer dizer, para concentrarmos força naquilo que é importante. Porque alguns detalhes dessa parábola, que é um tanto cativante pelos seus detalhes, por tantas curiosidades que esse texto carrega, esses detalhes podem tirar o nosso foco do que Jesus queria ensinar. Então, em primeiro lugar, e por incrível que pareça, a ênfase da parábola não é a vida após a morte, e muito menos descrever como será o juízo depois dessa vida. Apesar do escritor Lucas demonstrar consciência de uma vida após a morte e de um julgamento futuro, essa não é a ênfase da parábola. Ele não está preocupado em descrever como vai ser o juízo depois dessa vida. A ênfase da parábola não é essa. Mas a parábola também não tem por objetivo fazer
um tratado de teologia sistemática. A ênfase da parábola não tem por objetivo fazer doutrina. A ênfase da parábola não é fazer essa distinção entre graça versus boas obras. Apesar de estarem presentes nesse texto, apesar de poderem ser identificadas nesse texto, essa também não é a ênfase da parábola. E a ênfase da parábola também não é identificar quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Não, Jesus não tem por objetivo dizer isso nessa parábola. Qual é a ênfase dessa parábola, então? A ênfase dessa parábola é denunciar a má aplicação dos nossos recursos financeiros e denunciar a nossa negligência com os pobres. Então, a ênfase da parábola, como nós vamos ver no decorrer da nossa conversa, é denunciar a má aplicação dos nossos recursos financeiros e a negligência com os pobres. É exatamente isso que nós vemos no contexto da nossa parábola nos versos anteriores. Veja que Jesus diz nos versos 13 ao verso 15: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então veja que Jesus, no contexto, está falando sobre dinheiro. E nesse contexto, o alvo é especificamente os fariseus. E na nossa parábola, Jesus vai continuar com a mesma temática e com a mesma ênfase, que é falar sobre o dinheiro e denunciar a forma como nós aplicamos o nosso dinheiro e negligenciamos o cuidado com o pobre. Então, a partir disso, nós vamos dar uma pincelada na parábola. Nós vamos fazer as aplicações necessárias que Jesus pretendia fazer aos seus primeiros ouvintes. E depois vamos fazer as aplicações necessárias para nós, no contexto de século XXI. O que é mais marcante nessa parábola é a inversão que ocorre no decorrer da história. No decorrer da história ocorre uma inversão dramática, porque de início nós vemos um homem rico que se vestia de púrpura e que se vestia de linho fino. E essas roupas eram da nobreza ou de pessoas que queriam ostentar os seus bens, que procuravam status. E este homem rico vivia no luxo todos os dias, vivia numa vida majestosa, com status e abundância de bens, conforme o versículo 19 vai afirmar. Mas isso aqui é muito importante. Diante do seu portão, isto é, na calçada de casa, estava um mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de chagas, que só queria comer o que sobrava da mesa do rico. Até os cães lambiam suas feridas, conforme vai afirmar os versos 20 e 21. E por ter chagas e ser lambido por cachorros, ele era considerado na época cerimonialmente impuro e amaldiçoado por Deus. Esses dois homens estavam separados por um portão. Guarde isso, os dois homens estavam separados por um portão. Porém, esses dois homens morrem. E o cenário se inverte completamente, porque o homem rico foi para o Hades, que é lugar de tormento e miséria, e Lázaro foi para o seio de Abraão, lugar de alegria e abundância. E essa abundância é representada pelo banquete celestial, pelo banquete escatológico que Lucas aponta no seu evangelho no capítulo 13. Agora quem está pedindo por migalhas não é mais Lázaro, mas é o homem rico, que pede para Abraão ter misericórdia dele e mandar Lázaro molhar a ponta do dedo com água, isto é, uma migalha, uma gota, para refrescar a língua, porque ele está sofrendo no fogo, ele está sofrendo a miséria, ele está sentindo na pele
as chagas que Lázaro possuía. Essa inversão destacada pelo personagem representado por Abraão no versículo 25. Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está em sofrimento. Uma coisa que é importante destacar é que esses personagens não são literais. Jesus está usando esses personagens para representar a história e passar o ensinamento que ele quer passar. E também agora, o que separa esses dois não é mais um portão. Antes eles estavam separados apenas por um portão, mas agora eles estão separados por um grande abismo. E esse abismo foi criado pelo próprio egoísmo do homem rico, que agora está desfrutando do inferno de viver para si mesmo. Porque a verdade é que o nosso egoísmo, ele cria um grande abismo entre nós e Deus. Ele cria um grande abismo entre nós e o nosso próximo. Ele cria um grande abismo entre tudo aquilo que é bom e virtuoso, de tal forma que o tormento do homem rico é apenas uma extensão da sua avareza de uma vida autocentrada. Mas agora, longe de tudo aquilo que é bom, o inferno que ele está desfrutando é o inferno do próprio egoísmo, é o inferno da própria avareza, é a extensão da vida egoísta que ele levou a vida inteira, uma vida que olhava apenas para si e não olhava para os outros. Mas é importante destacar uma coisa. Essa inversão que Jesus faz na parábola não significa que os ricos vão para o tormento e os pobres serão salvos. Não é isso que Jesus está querendo dizer. A pobreza não é um dom, nem uma maldição de Deus, mas ela é um problema frequentemente causado pelo pecado de várias pessoas. É um problema que precisa ser sanado. A pobreza é consequência da avareza humana, da ganância, do abuso do poder, da opressão. É um problema que precisa ser sanado. A pobreza não é uma virtude, a pobreza material não é uma virtude. É um problema que precisa ser sanado. E a riqueza pode ser, sim, bênção de Deus, mas ao mesmo tempo, as riquezas podem ser um véu que encobre as nossas maldades. E essa parábola vai confrontar um tipo muito específico de riqueza. A riqueza que não enxerga a pobreza e o sofrimento do outro. A riqueza que só olha para si mesmo. Então perceba que Jesus não está querendo dizer os pobres serão salvos e os ricos irão para o tormento. Não, ele está denunciando aqui. Jesus está fazendo uma denúncia de que existem pobres que estão sendo negligenciados e ricos que estão apenas vivendo para si mesmo. Por isso, mais uma vez, essa parábola não tem por objetivo mostrar por que um foi salvo e por que o outro foi condenado. Mas Jesus quer confrontar a forma como usamos o nosso dinheiro e denunciar a nossa negligência com o pobre. Por fim, o pedido do homem rico para Abraão é para que Abraão mande Lázaro ir até a casa de seu pai para falar com seus 5 irmãos, para que eles sejam avisados e não desfrutem do tormento que ele mesmo está desfrutando, ao passo que Abraão vai dizer que eles têm Moisés e os profetas, e que se não ouvem Moisés e os profetas, não vão se convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, qual que é a aplicação dessa parábola para aquele contexto específico? O que Jesus queria dizer para os seus primeiros ouvintes? Lembra do nosso contexto que os ouvintes de Jesus eram os fariseus que amavam o dinheiro e por isso zombavam do que Jesus estava falando? O objetivo
dessa parábola é fazer uma denúncia e mostrar que aquilo que tem muito valor para os homens é detestável aos olhos de Deus, conforme afirma o versículo 15. Podemos identificar pelo menos 3 denúncias de Jesus nessa parábola. E a primeira denúncia de Jesus é a denúncia contra a teologia da retribuição daquela época. Para os judeus e principalmente para os fariseus daquela época, ter uma vida moralmente correta, possuir riquezas, possuir conhecimento, era um status que significava que alguém era abençoado por Deus. Ao passo que os pobres e os pecadores, que viviam uma vida moralmente questionável, os doentes, os leprosos, os cegos, eram considerados amaldiçoados por Deus. Essa teologia da retribuição pode ser vista no livro de Jó, onde nós vemos que depois de Jó ter sofrido toda a tragédia de perder a família, de perder seus bens, de perder tudo quanto possuía, de perder a sua saúde, seus amigos o questionam: o que você fez para ser amaldiçoado por Deus dessa forma? Que pecado você cometeu? Porque alguém, algum pecador, pobre, doente, era considerado amaldiçoado por Deus. E isso de fato criava um grande abismo entre os fariseus, que se achavam moralmente corretos, que possuíam riquezas, que possuíam status, criava um grande abismo entre eles e essas pessoas. Porque além de serem consideradas amaldiçoadas por Deus, as pessoas eram consideradas impuras, cerimonialmente impuras, e por isso eram desprezadas pelos fariseus. Por isso, o fariseu pode ser identificado como o homem rico da parábola, que vivia uma vida regalada e que se preocupava e se orgulhava com as suas vestes finas, conforme Jesus vai afirmar nos evangelhos, que se preocupava com o seu status. E as pessoas amaldiçoadas podem ser identificadas na figura do mendigo, coberto de chagas, lambido por cachorros e por isso cerimonialmente impuro. E de que forma Jesus denuncia essa teologia da retribuição? Ele faz isso através da inversão que ele faz na parábola. Ele faz isso através da inversão que nós vemos na história, mostrando que não, o pobre não é amaldiçoado e que o rico não é necessariamente abençoado por Deus e que a riqueza pode vir a se tornar uma grande maldição para as pessoas. Jesus demonstra essa inversão ao longo dos evangelhos. Em Marcos 2, versículo 17, nós somos lembrados do seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas eu vim para chamar pecadores. Então perceba que a inversão que Jesus faz nessa fala. Aqueles que acham que têm saúde não precisam de médico. E quem são os abençoados aqui são os doentes, porque eles recebem as boas novas, eles recebem o médico que é o Senhor Jesus. E também Jesus, ele denuncia essa teologia da retribuição, nos lembrando que a vida do homem não é assegurada, não consiste nos seus bens. O valor da vida humana não consiste na quantidade de bens que nós possuímos. Afinal, no decorrer da história, nós vemos que aquele que se considerava rico se tornou pobre, e aquele que era considerado pobre se tornou rico. Então, através da inversão que Jesus faz na história, ele está denunciando aqui essa teologia da retribuição. Mas Jesus também aqui está denunciando a religião daquela época, porque perceba na parábola, no verso 23, no verso 27, no verso 30, que o rico chama Abraão de pai e que Abraão chama o rico de filho. Mas aí fica o questionamento: como pode então
um filho de Abraão estar no tormento? Como pode um filho de Abraão aqui estar sofrendo? E aqui é uma referência aos fariseus, que orgulhavam de serem descendentes de Abraão, que se orgulhavam da sua nacionalidade, que se orgulhavam de serem judeus, que se orgulhavam de terem Abraão como pai. Mas veja que João Batista já tinha advertido e alertado lá em Lucas capítulo 3, versículo 8, deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ou ainda Jesus, em João 8, versículo 39, ele se depara com essa fala, Abraão é nosso pai. Mas Jesus responde, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. E à luz da fala de João Batista, da fala de Jesus, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que fazem as mesmas obras que Abraão fazia, são aqueles que demonstram fruto do seu arrependimento, que à luz da parábola, os filhos de Abraão são aqueles que obedecem a Moisés e aos profetas e por isso repartem a sua riqueza com os pobres. O rico está no tormento porque, apesar de ser descendência de Abraão, ele não era um verdadeiro filho de Abraão. Por quê? Porque Lázaro, muito provavelmente um judeu, que vivia diariamente à porta da sua casa. Inclusive, esse rico sabia o nome do mendigo, Lázaro. Esse Lázaro que vivia à porta do rico, ele não foi atendido. Um verdadeiro filho de Abraão não deixa de socorrer o pobre em suas necessidades. A lei de Moisés adverte quanto a isso, e que se um irmão judeu estiver passando necessidade, você deve dar a ele o necessário para que ele se satisfaça, para que ele supra a sua necessidade. Um verdadeiro filho de Abraão não deixa de socorrer o pobre em suas necessidades. É essa denúncia que Jesus está fazendo contra a religião dos fariseus, contra a forma como eles estavam agindo. Vocês professam Abraão como pai, mas não agem de acordo com as obras de Abraão. Vocês professam Abraão como pai e não atendem, não acolhem o necessitado em suas necessidades. Qual é o fim disso? O tormento. O fim disso é que vocês vão experimentar e desfrutar o próprio egoísmo e a avareza de vocês. É essa denúncia que Jesus está fazendo aqui também. E uma última denúncia que Jesus está fazendo é denunciando a cegueira deles. Na parábola, o rico pede para Abraão mandar Lázaro de volta para avisar seus irmãos, para que eles se arrependam e não vão para o lugar de tormento onde ele está. Porque na mentalidade do rico da parábola, se alguém dentre os mortos fosse até eles, certamente eles se arrependeriam. E muito provavelmente aqui, os irmãos desse rico procediam da mesma forma do que ele para lhe demonstrar essa preocupação. Ao passo que Abraão diz que se não ouvirem Moisés e os profetas, não vão se convencer se alguém surgir dos mortos. E isso é um fato. Porque Jesus, lá em João, ressuscita Lázaro dos mortos. E o Lázaro ressuscitado não é o mesmo da parábola, é apenas uma coincidência. E os fariseus, depois que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, reconheceram que Jesus estava realizando muitos sinais miraculosos. Mas eles se arrependeram? Não. Muito pelo contrário, eles planejaram matar Jesus. Os estudiosos da lei, que conheciam a lei de Moisés e os profetas com a palma da mão, ou pelo menos é o que nós achamos que eles conheciam, não conseguiram ver o que estava bem debaixo do nariz deles. A lei e os profetas falam com uma frequência incrivelmente surpreendente sobre o cuidado com o pobre e necessitado. E se os estudiosos da lei não conseguiam enxergar isso, aquilo que está escancarado na lei e na fala dos profetas, não era um sinal miraculoso que iria mudar isso. Jesus está denunciando a cegueira deles e mostrando que eles são indesculpáveis. Indesculpáveis por não socorrerem o necessitado. São indesculpáveis por oprimi-los.
são indesculpáveis por marginalizá-los, taxando-os de amaldiçoados por Deus, enquanto não estão cumprindo o seu dever. Essas são as 3 denúncias que Jesus está fazendo a partir dessa parábola para os seus primeiros ouvintes. Então, como nós podemos aplicar essas verdades para a nossa vida? E eu gostaria de aplicar rapidamente, lembrando você de 3 coisas. Primeiro, que a vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Eu creio que a pandemia revelou a fragilidade de muitos ídolos do nosso coração. Algumas pessoas passaram a perceber que a vida não se resume ao trabalho, que a vida não se resume ao status, que a vida não se resume à busca pelo dinheiro, porque todas essas coisas correm como água pelo ralo. O valor do ser humano não consiste na quantidade dos seus bens, mas a vida do homem, seja ele rico ou pobre, consiste nisso. Como vai dizer em Provérbios, capítulo 22, versículo 2, o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é criador de ambos. A nossa vida só tem valor porque fomos criados por Deus e para Deus. Aquilo que tem valor aos olhos dos homens, a busca por status, poder, riqueza, é detestável aos olhos de Deus. Porque o que é agradável aos olhos de Deus é que todos tenham suas necessidades supridas e sanadas. E buscar essas coisas não tem nenhuma consistência, por causa da brevidade de todas elas, como demonstra a parábola. O rico desfrutou de uma vida luxuosa por um breve momento da sua vida, mas depois a riqueza acabou. Não tem consistência buscar essas coisas porque elas escorrem como água pelo ralo. Por isso, sobre o que você tem construído a sua vida? Onde você tem construído, edificado a sua vida? Longe do Criador, essas coisas são em vão. E elas perdem o seu valor. Segundo, nós precisamos viver o que nós professamos. O apóstolo Paulo nos lembra que se cremos em Cristo, nós somos descendência de Abraão. E se somos descendência de Abraão pela fé, nós devemos praticar as mesmas obras de Abraão. Isso nos lembra que João disse em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 17: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. E assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, então perceba que João está dizendo aqui: a prova de que vocês pertencem à verdade, que o seu coração está em Deus, é que vocês socorrem o seu irmão, os seus irmãos em suas necessidades. E quando o nosso coração nos condenar, essa é uma das provas que podem tranquilizar o nosso coração diante de Deus. Isto é, que nós socorremos o necessitado em suas necessidades. Negligenciar os pobres e aos necessitados é característica daqueles que são colocados à esquerda com os bodes e que não herdam o reino dos céus. É isso que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 25. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, pois eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava preso e vocês não foram me ver, e assim por diante. Um evangelho que não é acompanhado de ação. Um evangelho que não é acompanhado de atitudes práticas.
Um evangelho que não carrega consigo boas novas aos pobres, sejam eles pobres físicos ou espirituais, não é o evangelho de Jesus. Porque Lucas abre o ministério de Jesus dizendo que ele veio para proclamar as boas novas aos pobres. Por isso, como você tem agido com os pobres necessitados que estão ao seu lado? Seja um vizinho, seja uma pessoa no trabalho, ou até mesmo na comunidade de fé. Como você vai agir? Você vai abrir o portão? Ou você vai criar um grande abismo entre vocês dois? Lembre-se que aqueles que não abrem o portão um dia estarão diante de um grande abismo, desfrutando do próprio egoísmo, recebendo apenas aquilo que não fizeram. Recebendo apenas aquilo que não fizeram. Desfrutando do próprio egoísmo, avareza. Desfrutando da miséria que não quiseram suprir. Terceira coisa que eu gostaria de lembrar, e última, é que as Escrituras elas são suficientes para nós. Preciso te lembrar que se você espera uma manifestação especial de Deus, se você espera um sinal miraculoso, sem ao menos ter a disposição para ouvir e praticar as Escrituras, se você espera uma voz vinda do alto, sem ao menos se render a ouvir e praticar o que já está revelado, eu digo com todo carinho para você e com todo respeito, não perca o seu tempo. Nós temos o testemunho da lei, nós temos o testemunho dos profetas e ainda mais, nós temos o testemunho do Filho de Deus que se encarnou. E se o testemunho do Filho de Deus encarnado e crucificado não for suficiente para você, então me perdoe, mas nada vai ser suficiente para você. Se o testemunho do Filho de Deus, encarnado e crucificado, não te move ao arrependimento, não muda a sua prática, não muda a sua mente, me perdoe, nenhum sinal miraculoso vai te convencer do contrário. Nada vai ser suficiente para você. Porque o maior sinal que Deus poderia ter nos dado é um Deus que se encarna. É o seu Filho encarnado que sofre, que suporta as nossas dores, que suporta o nosso sofrimento e a nossa morte. E se esse sinal não for suficiente para nós nos arrependermos, se esse sinal não for suficiente para nos voltarmos para Deus, se esse sinal não for suficiente para nós voltarmos o nosso coração e os nossos pés para o próximo, nada vai ser suficiente. As Escrituras, elas são suficientes e por isso nós deveríamos nos render, ouvir e praticá-la com toda humildade, reconhecendo que a sabedoria de Deus ultrapassa em muito a nossa sabedoria, que a santidade de Deus ultrapassa infinitamente qualquer moral que nós possuímos. Mas o convite da parábola permanece o mesmo. Será que os irmãos do homem rico vão se arrepender? Será que eles vão ouvir a lei e os profetas? Será que eu e você vamos ouvir o Evangelho, vamos ouvir o testemunho da palavra e vamos nos arrepender? Será que vamos fazer o uso correto dos nossos bens e repudiar todo tipo de exploração e de injustiça? Termino questionando com você, perguntando onde está o Evangelho na parábola? Se nós formos identificar,
Nós somos Lázaro, os pobres, feridos pela nossa maldade, feridos pelo nosso pecado, feridos pelo nosso próprio egoísmo e avareza. Nos tornamos impuros, manchados pela nossa maldade. Perceba que Lázaro ele não tem nenhuma reação, ele não tem nenhuma fala na parábola. Apesar de todo o sofrimento que ele passa durante toda a sua vida, ele só participa do banquete celestial, porque conforme o significado do seu nome, Deus ajudou, Deus teve misericórdia, pura graça. Se há alguma possibilidade de nós, pobres, maus, feridos, de participarmos do banquete celestial, é porque Deus nos ajudou. Deus ajudou Lázaro na parábola. Deus se identifica com aquele que é pobre, com aquele que é pobre de espírito, que sabe que não há nada a fazer para ajudar a si mesmo. Mas bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas como Deus ajudou Lázaro nessa parábola, a gente poderia se perguntar. Deus ajuda através de Jesus, porque Jesus é o verdadeiro rico que não permaneceu indiferente com a nossa miséria. Ele não nos olhou dos portões celestiais e permaneceu indiferente. Ele não virou o rosto, mas ele, sendo verdadeiramente rico, se fez pobre, como afirma o apóstolo Paulo. A maior prova de que ele não permaneceu indiferente é que ele se encarna. Ele se fez como um de nós, sofreu o nosso sofrimento, carregou as nossas chagas, carregou o castigo da nossa rebelião, carregou a nossa cruz, carregou a nossa morte. E na sua ressurreição ele não cria um abismo como nós criamos. Ele cria uma ponte onde as portas celestiais, as portas da verdadeira vida, da verdadeira riqueza, estão escancaradas para aqueles que se rendem ao seu amor. E assim ele nos transfere todas as riquezas da sua vida majestosa, de graça, sem nós merecermos, porque Deus decidiu nos amar, nos ajudar através de Jesus. E o que Ele nos convida a fazer, Ele nos convida a viver em gratidão, demonstrando aos outros, através das nossas ações, o que Ele fez por nós. Agora nós somos aqueles que fazem, numa proporção infinitamente menor, o que Ele fez por nós. Que assim seja na minha e na sua vida. Quero orar com você. Pai, estamos diante do Senhor, desafiados, Deus, feridos pela sua palavra. Nós te pedimos para que o Senhor volte o nosso coração para o Senhor. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Reconhecer quantas vezes somos egoístas e avarentos, Senhor. Quantas vezes fechamos nosso coração para o outro. Queremos nos arrepender, Deus, e voltar o nosso coração, os nossos pés, para atender aqueles que precisam, Senhor. Porque somos filhos do Senhor, fomos chamados pelo Senhor Jesus, que nos socorreu tão graciosamente. Nós queremos agir como filhos do Senhor. Que a sua palavra, Deus, seja suficiente para quebrar o nosso coração e nos fazer voltar para o Senhor e para aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Desejo um bom domingo e, se Deus quiser, nos vemos logo mais às 19 horas.